Agora a gente tem uma pergunta aqui para o Cássio e também para a Flávia, do Alex Gonçalves, do Cine Resenhas. Na verdade, não é uma pergunta, ele trouxe aqui uma pensata para a gente, que ele queria que vocês dois refletissem um pouco mais sobre esse certo choque geracional, sobre o público infantil que vocês formaram no passado, com as suas atrações televisivas aí, e com as crianças de hoje, que agora formam as suas identidades mais com acesso à tecnologia e menos com ferramentas lúdicas propostas pelo filme. Então ele trouxe essa pensata aqui, ele queria propor um debate para vocês dois. Se o Cássio quiser começar, falar sobre isso. Pronto, abri o microfone. Pois é, eu não sei se a gente pode chamar de choque geracional, mas eu acho que a gente pode chamar de uma evolução geracional, né? Quando a gente construiu lá atrás o Castelo rá tim que era uma coisa absolutamente feita dentro de uma TV estatal com objetivos didáticos, a gente também nunca pensou exatamente que estaríamos fazendo alguma coisa para que se transformasse num sucesso ou com uma questão. A gente não tinha nenhuma preocupação de mercado, inclusive na época. Eram pessoas que eram atores todos de São Paulo que se juntaram para fazer quase que a continuação da mesa de jantar das noites que a gente passava depois do teatro para trabalhar e brincar juntos. Eu acho que hoje a criançada tem uma ferramenta muito violenta na mão, são os meios tecnológicos, que isso pode ter duas vertentes. Ela pode ser muito positiva, mas ela pode ser bastante pode ser um complicador para a formação do pensamento, do cérebro da criança e do comportamento social da criança. Uma coisa bacana que eu acho que tem o filme é que ele resgata uma singeleza e um lúdico para as crianças de uma outra maneira e não abandona a questão tecnológica, porque a gente tem que levar em conta toda a influência que o Lucas tem nesse setor e que ajuda a resgatar, num certo aspecto, essa parte mais ingênua, mais naif que a gente deve dar para as crianças. Então, eu acho que não existe um choque geracional, acho que existe uma evolução e está se usando desse recurso, nesse caso do filme, para a gente resgatar algumas coisas tão gostosas e pueris da infância, que é uma aventura capa-espada. O jeitinho do Lucas em alguns momentos do filme me lembra um pouco o Nino, assim, algumas coisinhas. Como ele é muito travesso, né? Gosta de pregar peças, assim, então me lembrou algumas coisinhas, assim. Mas eu sei que, Ah, obviamente, são coisas incomparáveis. talvez seja esse inconsciente coletivo da criança de cada um. Então, é a criança do Lucas que conversa com a criança do Nino. É. Para você, Flávia, você quer refletir um pouco mais sobre isso também? Eu acho que o Cassinho falou tudo, né? Eu acho que é exatamente isso. As Chiquititas, quando me chamaram para fazer, eu não sabia exatamente o que era, o que seria. Eu estava fazendo novela normal, adulta, e aí me chamaram para fazer um teste, para fazer uma novela de criança, que ia gravar no exterior. E eu falei, mas que novela é essa? Né? E aí você larga seu país, um contrato que você tem para abandonar tudo, para começar sei lá, uma novela que a gente não sabe se ia dar certo, numa época que o SBT está fazendo muita novela mexicana, e a gente ia gravar no SBT, ia gravar na Argentina. Aí, será que é meio mexicano? Como é que é isso? Nada contra as novelas mexicanas. Mas, assim, né, você abandona o que você estava acostumado a fazer para fazer algo completamente diferente, onde no meio da cena você não precisava nem. Eu lembro como se fosse hoje, que para mim era muito estranho. Depois que passei no teste, que fui lá para a Argentina, comecei a gravar com a criançada, e que tinha cenas de música, né, os clipes, porque todo o trabalho
que a gente faz com criança tem que ter música, né? Olha os filmes da Disney, então é, é um universo que tem que ter, né? Essa magia da música, da dança. E nas cenas eram assim, eu terminava de falar e do nada aparecia a música, você começava a cantar. Eu falei, mas gente, não tem assim um botão que você aperta play e que bota? Não, é sai cantando e dançando. Eu achava isso estranhíssimo. Eu falei, gente, e aí aquela música que eu também não cantava, e falei assim, não, vai ser dublado. Eu falei, dublada? Não quero ser dublado, eu quero cantar na novela. Então, e tive, a única das pessoas que cantava na novela era eu, até por contrato. Mas então, essa parte lúdica, eu acho que da novela da criança, a gente não sabe o que ia acontecer. E aí foi meu primeiro impacto nosso numa novela que falava sobre adoção, de um universo completamente mágico, lúdico, bem diferente do que era feito, né? Digamos, o lúdico que eu falo onde foi uma novela que resgatou a amizade, era outra língua. Eu acho que o que as Chiquititas, que eu posso botar assim de diferente, que eu acho que é o que deu muito sucesso para a novela, que eu acho que entrou num lugar, no coraçãozinho, e é o que eu escuto dessa geração que me acompanhou, é que, nossa, você foi a minha mãe, você me salvou, todas as mensagens que a Carolina passou na novela, nossa, fazia sentido. Então, eu acho que foi um personagem que resgatou, trouxe de volta lá, né, na época, em 98, que estava se perdendo, né? Não, a gente não tinha redes sociais, a gente não tinha celular, era tudo através de cartas. Então foi uma novela que resgatou para o público de televisão aberta esse universo infantil do amor, da compaixão, da parceria, da união, resgatando a infância dessas crianças em outro lugar, onde existe a magia, existe o imaginário que a criança tem, que é um universo muito, nossa, enorme, e que às vezes o adulto não consegue entender muito, né? Mas eu acho que essa novela trouxe esse resgate para as crianças, eu acho que até para as mães. Então virou um trabalho, uma novela que acolheu umas crianças que se sentiam, sei lá, ou abandonadas, e aquelas crianças que começaram a se identificar com aqueles personagens, e com aquela mãe ali, que era a Carol, e que trouxe. Então, e agora eu poder fazer esse filme, e através do Lucas, que o Lucas hoje é a nossa Xuxa, né? Então, eu tinha o Renato como minha referência, o Renato Aragão fazia parte da minha infância, então todos de Dimocó, todos os Trapalhões, onde tinha. Eles apresentaram lá, acho que até na fábrica do que meu pai trabalhava, e eram meus ídolos. E depois eu fui fazer Chiquititas e conversei com as crianças, né? Foi um trabalho que me que me fez falar com essas crianças. Foi um personagem que trouxe esse resgate infantil. E agora o Lucas, Xuxa, com a parte dela, e o Lucas agora com essa parte toda tecnológica de YouTube, que eu sou jurássica, então eu aprendo com o Lucas. Eu falei, olha só, você imagina se tivesse Chiquititas naquela época, né? E atender um outro público, e o Lucas agora fala com essas crianças. Fala com a minha filha, fala com os amigos da minha filha, e num lugar muito maravilhoso. Ele e a equipe, Gi, com a Bia, enfim, toda a equipe do Lucas, fala com essa turma. Então, eu acho que encontrar essas gerações, né, Cassinho, eu, cada um no seu lugar, né? Nós temos Zezé com Chica da Silva, né? Você traz numa memória emocional dos pais, né? A gente tem no filme quem? A Zezé, caraca, olha Zezé, Maurício, que foi o galã, e, né, Roque Santeiro, aquele homem que as mães e as gatinhas ficavam de olho. Então, e ter todo mundo agora nesse filme e falando com criança, unindo essas gerações, cada um no seu lugar, e o Lucas comandando bravamente e tira o chapéu, porque ele fala a língua das crianças. Então, ele hoje representa
todas essas apresentadores, ou essas apresentadoras e esses personagens que falavam com crianças, agora é ele que está falando. Então é através dele que a gente está levando aí para o cinema e para todo mundo esse universo lúdico, mágico, de reis e rainhas, onde as crianças amam e que entram nesse lugar, né, de... Olha a Disney aí, todas as princesas da Disney. Então a gente não precisa ter Disney, gente. A gente tem Príncipe Lu,